Olá, pessoal do primeiro ano, dando continuidade aos vídeos de desenvoltiva. Esse é o vídeo referente às atividades da semana passada, aula 10, semana de 6 a 10 de julho. Vamos lá, então. Vou compartilhar a tela com vocês. Está aparecendo a imagem para vocês, o roteiro de atividades, com as habilidades e tal. Aí temos lá. Eu coloquei para vocês um texto curto, inclusive, que vocês deveriam ler para responder as questões. Aliás, pessoal, essa atividade dessa semana estava muito fácil, hein? É um texto que fala das multinacionais, um termo muito comum, costumeiramente usado aí nos livros de geografia, e aparece muito também em reportagens, jornais e notícias. Então, o texto é bem simples. Ó. Uma empresa multinacional ela é caracterizada por ter uma matriz em um determinado país e atuar no mercado de outro país. Sua origem é do final do século XIX, porém a atuação dessas empresas no mercado mundial se intensificou após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a partir de 1945. O principal objetivo das empresas multinacionais é instalar filiais em outros países com o intuito de obter a máxima lucratividade. Os fatores que contribuem para a construção de filiais são isenção de impostos, amplo mercado consumidor, infraestrutura, matéria-prima, energia e mão de obra barata. Então, para instalar as filiais em um ou outro país, essas são as condições que normalmente essas multinacionais exigem dos outros países em contrapartida para se instalar lá, tá certo? A instalação de uma filial em um país em desenvolvimento ocorre, na maioria das vezes, através de benefícios do governo. Olha aí, ó, doação de terreno e isenção de impostos. Nos locais onde ocorre a construção de uma filial, há a geração de empregos e o desenvolvimento industrial. No entanto, os lucros obtidos por essas empresas são destinados à construção de novas filiais em outros locais, que não necessariamente precisa ser do mesmo país. E uma parte vai para a matriz localizada no país de origem. Então, o lucro obtido com isso não fica no país onde ela está instalada, onde essas filiais estão instaladas. Ele vai direto para a matriz, dependendo da origem do país dessa empresa. Pode ocorrer a divisão regional do trabalho, olha que interessante, onde as empresas multinacionais produzem cada parte de um produto em localidades diferentes, com o objetivo de reduzir os custos de produção. Esse fato ocorre conforme a disponibilidade de matéria-prima de cada região. Então, por exemplo, uma multinacional ela vai instalar, se ela tiver uma grande necessidade de uso de energia elétrica, ela vai instalar uma filial dela perto de uma usina produtora de energia elétrica. Aqui no Brasil, como a base da nossa produção de energia é a energia produzida através da água, né, dos rios, a hidroelétrica, então seria próximo a uma cidade que tem uma hidroelétrica. Se for uma empresa que precise de minérios, é claro, dependendo do tipo de minério, mas muito provavelmente ela vai ficar ali na região de Minas Gerais. Se for uma multinacional que vai produzir, por exemplo, aqui muito próximo a gente, pisos e revestimentos, ela vai se instalar ali na região de Rio Claro, aquelas proximidades, tá certo? Onde também tem a questão do gás, né? O gasoduto. A empresa não gastaria com o transporte do gás. Se bem que hoje o gasoduto passa por várias regiões, inclusive aqui em Barra Bonita, e acredito que aí em Bocaina também deve passar, se não na cidade bem próximo, aí na rodovia. O processo de globalização contribuiu bastante para a atuação das empresas multinacionais, pois proporcionou condições de telecomunicação e transporte, elementos essenciais para a atuação dessas empresas em escala mundial. O termo multinacional está saindo de uso. O termo multinacional está saindo de uso, pois passa a ideia de que uma empresa é composta por várias nações, não é? Multinacional,
sendo substituído pela denominação de empresa transnacional, que refere-se à atuação de uma empresa em outros países, ou em vários países. Então, o termo multinacional hoje está em desuso, apesar de ainda muito utilizado, né? Principalmente em alguns livros mais antigos, passou a ser substituído pelo termo transnacional. Então, quando forem fazer provas, concursos vestibulares, multinacional e transnacional têm o mesmo significado ao princípio, mas o multinacional, ele caiu em desuso. Tá joia? Então, pessoal, ó, na atividade 2 eu proponho o seguinte: procure o significado das palavras que não conhece no texto, anote em seu caderno. Procure esses significados aí no Google, onde tiver e-mail de procurar, anotem em seu caderno. Se não encontrarem, podem me perguntar. Observe, na terceira, aí, observe a imagem a seguir. A presença das multinacionais brasileiras no exterior. E aí eu proponho para vocês um mapa, um mapa mundial. De acordo com a cor desse mapa, né, vocês podem perceber que existe, apesar das cores, existe uma divisão política nesse mapa. Então, quanto mais escura a cor, maior a quantidade de multinacionais brasileiras. Bem escuro aqui, mais de 30 multinacionais brasileiras localizadas nesses países do mundo. Por exemplo, aqui na Argentina, que está bem próximo da gente, tem mais de 30 multinacionais brasileiras. É um exemplo. Aqui, os Estados Unidos também. Aqui, ó, azul, um pouquinho mais claro, de 21 a 30 multinacionais. Você vai pegando. E aí, na sequência, a presença das multinacionais brasileiras espalhadas pelo mundo. Fácil de entender, bem simples. Seguindo aí, para não perder tempo, após ler o texto e observar a imagem, responda: o que são multinacionais? É muito fácil, não é? Cite o nome de uma empresa multinacional brasileira. Cite o nome de uma empresa multinacional brasileira. Vocês conhecem? Eu tenho certeza que sim. Eu vou citar para vocês vários nomes. Por exemplo, a primeira no ranking, em termos de difusão no mundo, é a JBS. Né? A JBS é uma empresa bem conhecida, inclusive em função de alguns problemas que teve com a justiça agora, recentemente, mas ela produz vários tipos de produtos. Né? A Gerdau, que produz ferros, né? E é muito conhecida pela construção civil. E aí tem uma série de empresas, numa tabela, a Metal Frio é a sexta colocada, inclusive o Ibope, a Odebrecht, também muito conhecida em função dos jornais, né? É a oitava colocada. E aí vai a Tigre, tem muito comercial na televisão, a Vale do Rio Doce, a 12ª colocada, a WEG, que é uma produtora de motores, muito utilizada, né? Inclusive está produzindo motores agora, uma linha de motores que eles pretendem substituir os motores a combustão dos carros por um kit produzido pela WEG, um kit de motores que vai fazer que os carros tornem-se carros elétricos. Eles prometem um kit universal que funcione em todos os carros. É uma multinacional brasileira, está em 13º lugar no mundo no ranking. A Suzano, e aí vai a Camargo Correia, a 16ª, a Embraer, produtora de aviões, 17ª, e a lista segue-se. Né? Vou falar mais algumas para vocês. Ó, a Natura, 26ª, a Agrale, né, que produz principalmente tratores, 27ª, o Itaú Banco, 28º, Petrobras, 30º lugar, Banco do Brasil, Bradesco, a empresa aérea Gol, a TOTS, que é aquela loja que vende uma série de coisas para decoração, inclusive, a fábrica de revestimentos, Eliane, a Oi, aquela empresa de seguro, Porto Seguro, e assim vai. São várias empresas brasileiras que se tornaram multinacionais ou hoje, como diz o termo, transnacionais. Então, era para você citar o nome de uma empresa, pelo menos. E aí, ó, quais as multinacionais você mais conhece ou escuta falar? Não era para pensar nessa lista. Você já deveria ter respondido na sua cabeça quais as multinacionais você mais escuta ou conhece. E embaixo, a D, cite o nome de um país com maior concentração de empresas brasileiras, observando o mapa que está aqui em cima. Eu citei pelo menos aqui 2 para vocês. Aqui no caso mais próximo, que inclusive pertence ao nosso bloco econômico, o Mercosul, que apesar de ter perdido um pouco de força agora na situação econômica atual do Brasil, ele já foi muito forte.
a Argentina, né, que é o país mais próximo da gente, inclusive faz fronteira com o Brasil aqui, apesar do pouco contato, segundo o mapa, aqui na região da tríplice fronteira, né, que é Brasil, Paraguai e Argentina. Ou podem ter estado dos Estados Unidos, por exemplo. Vocês que sabem, que é o que vocês vão mais lembrar, eu acredito. Assim que responderem, por favor, tirem a foto da folha do caderno e enviem por WhatsApp. Um abraço e até a semana que vem.